Oi, jovens, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer construções geométricas para encontrar os pontos notáveis de um triângulo. Eu vou fazer com vocês a construção geométrica usando régua e compasso da bissetriz. Usando régua e compasso, a gente vai construir uma mediana, uma mediatriz e depois a gente também vai aprender a construir alturas relativas a cada um dos lados do nosso triângulo. Beleza? Bom, sem mais delongas, a gente vai começar com a construção das bissetrizes. A gente já viu no vídeo sobre construção de ângulos de 30, 45, 60 e 90 graus, que a bissetriz é um segmento que corta um ângulo em duas partes iguais. E é exatamente isso que a gente vai aprender a fazer no triângulo. A gente vai traçar a bissetriz partindo de cada um dos vértices, ou seja, a gente vai traçar um segmento de reta que vai cortar esse ângulo A em duas partes iguais, esse ângulo B em duas partes iguais e esse ângulo C em duas partes iguais. No vídeo de construção, que tá aqui em cima, eu vou colocar o card para vocês aqui em cima, para vocês poderem relembrar, a gente usou bissetriz para construir ângulos de 45 graus e de 30 graus, porque a gente construía as bissetrizes dos ângulos de 60 e 90. Nesse caso, a gente não sabe quanto medem os nossos ângulos, então a gente vai construir bissetriz para qualquer ângulo, beleza? Bom, vamos começar então a construção das bissetrizes. Vamos lá. De novo, a gente vai precisar de uma régua e de um compasso. E claro, de um lápis ou uma lapiseira para poder fazer as marcações necessárias, os pontos necessários. Vamos só lembrar, todos os elementos que a gente desenha, a gente precisa nomear. Porque quando a gente vai falar desse elemento, a gente precisa saber onde ele está localizado no nosso desenho. Então, todos os pontos que a gente for marcar, eu vou dar nome. Todas as retas que a gente for desenhar, eu vou dar nome e assim por diante. Beleza? Bom, para construir a bissetriz de um ângulo qualquer, a gente vai pegar o nosso compasso, vai colocar uma abertura qualquer. A gente coloca a ponta seca. Eu vou primeiro construir a bissetriz que sai de A, tá bom? A gente coloca a ponta seca no vértice A e com uma abertura qualquer, a gente traça um arco que corte os dois outros lados do nosso ângulo, né? Os dois lados que formam o nosso ângulo. Esses dois pontos eu vou nomear de ponto D e ponto E. Aí eu vou pegar o meu compasso novamente, vou colocar a ponta seca em um dos pontos D ou E, porque eu vou fazer isso nos dois. Eu posso escolher a abertura que eu vou usar, tá? Então tem que ser um pouquinho só maior que a metade da distância entre os dois. Vou fazer até um pouco maior para esse arco não atrapalhar muito o nosso desenho. Vou traçar um arco do lado oposto ao vértice A. Depois, com a mesma abertura, ponta seca em E, eu traço um outro arco. Esse ponto de encontro dos meus arcos, vou chamar de ponto M. Eu vou traçar a reta, o segmento de reta AM, tá? E esse segmento AM é bissetriz do meu ângulo A. Esse segmento corta o meu ângulo A em duas partes iguais. Então, eu vou até colocar aqui que AM é bissetriz de A. E lembrem, quando eu coloco um circunflexo, eu tô falando do ângulo. Beleza. Então, a gente vai aplicar o mesmo procedimento para os outros dois pontos. Beleza? Vou fazer o meu aqui, façam o de vocês aí também. E vou fazer pro ângulo C. Esse eu vou fazer o passo a passo de novo com vocês. Uma abertura qualquer, ponta seca em C, traço um arco que corte os dois lados do meu ângulo. Vou colocar aqui ponto G, ponto H.
Agora eu vou abrir bastante para os arcos caírem fora do triângulo, mas vocês podem fazer o arco dentro do triângulo sem problema nenhum. Vou colocar aqui, eu já havia usado o G, né? Então eu não vou usar o mesmo ponto, tá bom? Vou colocar aqui ponto J, pronto. Não posso repetir as letras. Vou colocar então ponta seca no ponto J, traço um arco. Mesma abertura, ponta seca em H, outro arco. Ponto de encontro dos arcos, vou chamar de ponto P. Vou ligar C a P. E CP é bissetriz de C. Se a gente observar, as três bissetrizes se encontraram no mesmo ponto. Se encontraram em um único ponto, a gente vai chamar esse ponto de I, e a gente diz que I é em centro do triângulo ABC. Em centro, então, é o ponto de encontro das bissetrizes dos três ângulos internos de um triângulo. Além disso, o incentro possui uma propriedade interessante. A distância do incentro até cada um dos lados é sempre a mesma. Como a gente mede distância, a gente faz uma perpendicular. Então, se eu medir a distância do ponto I até o lado AC, do ponto I até o lado BA e do ponto I até o lado BC, a distância é sempre a mesma. Ou seja, I é equidistante de todos os lados do meu triângulo. E isso nos permite construir, dentro de I, uma circunferência que está completamente inscrita, ou seja, ela está completamente dentro do meu triângulo. Eu vou tentar construir essa circunferência aqui com vocês. Se eu conseguir uma circunferência que toque o meu triângulo apenas em um ponto de cada lado, ou seja, que ela está completamente dentro do meu triângulo, percebam aqui, ó, vou tentar fazer mais forte. É claro que a gente está trabalhando com instrumentos não muito exatos, né? Então, eu consegui fazer, ela ficou bem rente aqui, se vocês perceberem, mas eu consegui inscrever uma circunferência no meu triângulo. O incentro, além de ser o ponto de encontro das bissetrizes, ele é o centro da circunferência inscrita no triângulo. Por isso, incentro. Beleza? Então, o que a gente aprendeu? A construir as bissetrizes e encontrou o ponto de encontro das bissetrizes, é o que a gente chama de incentro, e viu que o incentro tem sempre a mesma distância para cada um dos lados do triângulo, e que, além disso, ele é o centro da circunferência inscrita no triângulo. Por isso, incentro. Beleza? Vamos agora para a construção de mais um segmento importante no nosso triângulo e da obtenção de mais um ponto notável. Vamos lá. Bom, agora a gente vai fazer uma construção de um segmento que a gente chama de mediana, tá? Primeiro, vamos definir mediana. Mediana de um triângulo, né? É um segmento que tem uma extremidade em um dos vértices e a outra extremidade está no ponto médio do vértice, do lado oposto a esse vértice. De novo, é um segmento que tem uma extremidade em um dos vértices do triângulo e a outra extremidade no ponto médio do lado oposto a esse vértice. Primeiro, a gente tem que saber o que é ponto médio. O ponto médio de um segmento é o ponto que divide o segmento em duas partes congruentes, em duas partes de mesmo tamanho. É basicamente o ponto que está no meio do segmento. Mas, como a gente não tem certeza se a gente está sendo exato, medindo e marcando o ponto médio, a gente vai aprender a construir ponto médio usando régua e compasso. É uma construção muito parecida com uma construção que vocês já conhecem. A gente vai fazer uma reta, a gente vai começar a construção de uma reta perpendicular
ao nosso segmento. E aí a gente vai descobrir que essa reta dá origem ao nosso ponto médio. Vamos lá. Se vocês lembrarem bem como a gente faz ângulos de 90 graus, a gente vai fazer o mesmo procedimento. É um pouco parecido, a gente vai pular uma das etapas. Vamos lá. Eu primeiro vou fazer a mediana relativa ao lado AC, tá? Cada lado tem uma mediana que chega até ele, porque a gente tem 3 vértices. A mediana do lado AC vai sair do ponto B. Faz sentido, né? É sempre o vértice oposto ao lado. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar o ponto médio de AC. Como? Ponta seca do compasso numa das extremidades do lado que eu quero cortar no meio. Abro um pouco mais da metade, senão nossos arcos não vão se encontrar. Traço um arco. Faço a mesma coisa com a outra extremidade do nosso segmento. Lembram dessa construção para os ângulos de 90 graus? Eu vou pegar aqui o ponto M. M não é uma boa letra para a gente usar agora, porque eu vou usar essa letra mais vezes. Eu vou pegar o ponto D e o ponto E. Só que dessa vez, eu não vou ligar o ponto D e o ponto E. Eu vou fazer uma marcação bem clarinha, que eu não sei nem se vocês vão conseguir ver aí no vídeo, ó. Eu fiz uma marcação bem clarinha. O que importa pra gente é este ponto. O encontro dessa reta perpendicular com o nosso lado é o que eu vou chamar de M1, e eu vou deixar aqui indicado que M1 é ponto médio do lado AC, tá? Então, pronto. Encontrei o ponto médio, mas essa não é a mediana. O que é a mediana? É a reta, é o segmento de reta que tem uma extremidade no vértice oposto a um lado e a outra extremidade no ponto médio desse lado oposto. Então, ó, essa aqui é a nossa mediana. BM1 é mediana relativa ao lado AC. E sempre dessa forma, a mediana é relativa a um dos lados. Vamos construir a mediana relativa ao lado AB agora? Que a gente precisa fazer? Encontrar o ponto médio de AB. Vamos lá, então. Extremidade em um dos vértices, abertura maior que a metade da distância entre A e B. Arco. Mesma abertura, outro vértice, arco. Traço aqui, marco aqui os pontos, ponto F, ponto H, ok? Vocês já vão entender porque eu não usei a outra letra. Aqui, de novo, vou fazer uma marcação bem suave e o que importa pra mim é este ponto, que eu vou chamar de M2. M2, então, M é um ponto, né? Então, a gente não põe essa... M2, ele é ponto médio. Viram como é fácil o ponto médio? Ele é ponto médio do lado AB. E agora, a gente traça a mediana. Eu vou pegar o vértice oposto ao lado AB e ligá-lo ao ponto médio. Pronto. CM2 é mediana relativa a AB. Ou ao lado AB, ok? Então, agora tenta fazer o seu aí. Encontra o ponto médio do lado BC e liga até A. Vamos lá, faz o seu que eu faço. M3 é ponto médio de BC. Construímos agora a nossa mediana. A, M3. A, M3 é mediana relativa a BC. Construímos nossas 3 medianas e percebemos de novo que elas se encontram em um ponto. Esse ponto eu vou chamar de ponto G. E G é baricentro.
do triângulo ABC. Bari, lembra pressão. O baricentro de um corpo qualquer, não só de um triângulo, é o que a gente chama de centro de gravidade desse corpo. O baricentro, ou centro de gravidade, e por isso a letra G, ele é o ponto no qual, se a gente aplicar uma força nesse ponto para equilibrar esse corpo, o corpo vai ficar em equilíbrio perfeito. Então, ele é o centro de gravidade. É como se toda a massa do corpo tivesse concentrada nesse que a gente chama de baricentro, nosso centro de gravidade. Beleza? Então, o baricentro é o encontro das medianas de um triângulo. Maravilha? Bora então para a próxima construção. Agora vamos para a construção das alturas de um triângulo. Aí você pode falar, mas as alturas, o triângulo não tem uma altura só? Não, o triângulo também tem 3 alturas, uma relativa a cada lado. Depende de qual é o lado que a gente vai escolher para colocar o nosso triângulo em pé. A altura, quando a gente vai medir nossa altura, a gente mede o quê? A distância do ponto mais alto, do nosso ponto mais alto até o nosso ponto mais baixo, certo? E é assim que a gente mede a altura de qualquer coisa. É exatamente assim que a gente vai medir a altura de um triângulo. A altura de um triângulo é um segmento que tem uma extremidade em um dos vértices do triângulo e a outra extremidade na reta suporte do lado oposto a esse triângulo, formando com ele 90 graus. Marina, não entendi nada. Tudo bem. A altura desse triângulo, uma delas, é uma reta que sai dessa extremidade, do ponto B, e encontra o lado AC ou a reta suporte do lado AC. O que é reta suporte? É a reta na qual o lado AC, o segmento AC está colocado. Vocês concordam que se eu prolongar esse segmento para os dois lados, eu tenho uma reta que eu vou chamar de reta R? Essa reta R é reta suporte do lado AC do meu triângulo. Eu posso fazer isso com todos os lados. Eu posso prolongar esse lado que eu encontro a reta suporte dele. Essa reta suporte eu vou chamar de S. Eu posso prolongar essa reta também. Esse lado aqui, prolongando esse lado para os dois lados, eu tenho a reta suporte dele que eu vou chamar de T. Nem sempre a gente consegue construir a altura dentro do triângulo, por mais estranho que isso pareça. Às vezes a altura cai fora do triângulo. Por quê? Porque a gente precisa construir essa altura, esse segmento, formando 90 graus com o nosso lado. E nem sempre o triângulo tem 90 graus aqui. Ele pode ser obtusângulo, então ele pode ter um ângulo maior que 90. E aí essa altura vai cair fora do meu triângulo. Eu vou fazer a construção das alturas e a gente vai ver o que vai acontecer nesse triângulo especificamente. Depois, durante as aulas, ou mesmo no material de vocês conseguem fazer essa pesquisa de o que acontece com as alturas de um triângulo obtusângulo, tá? Vocês vão descobrir que essas alturas, esse ponto notável que a gente vai encontrar depois que construir as alturas, ele pode estar fora do triângulo, por mais estranho que isso possa parecer. Mas vamos focar nesse nosso triângulo aqui por enquanto. Eu vou construir as alturas, beleza? Primeiro, eu quero construir a altura relativa ao lado BC. Se eu quero a altura relativa ao lado BC, eu vou começar com uma ponta seca no vértice que não faz parte do nosso lado, no vértice A. Muita atenção, porque essa construção é a que dá um pouco mais de trabalho. Eu vou colocar minha ponta seca no vértice oposto ao lado que eu quero construir a altura. Eu quero que a altura saia de A, então eu vou colocar minha ponta seca em A. Eu vou abrir o meu compasso grande o suficiente para que ele corte o meu lado BC. Onde? Em qualquer lugar. Preferencialmente, entre a reta suporte que a gente já desenhou, tá? Então, eu vou fazer aqui um arco, tá? E cuidado agora na marcação. A reta suporte de BC é a reta T. Então, esse é o ponto que nos interessa, tá? Vou chamar de ponto D. E este é o ponto que nos interessa. Vou chamar de ponto E. Esses outros pontos aqui, não tem problema nenhum eles existirem, mas eles não são necessários agora. Agora, eu vou pegar o meu compasso, vou colocar em um dos pontos de encontro, vou começar com o ponto E, tá?
Vou colocar a ponta seca em E. A abertura tem que ser, de novo, um pouco menor que a metade da distância entre D e E. Eu vou traçar um arquinho aqui, ó, do lado oposto ao vértice A de novo. Na mesma abertura, eu coloco a ponta seca em D agora e traço meu arquinho aqui de novo. O ponto de encontro entre os arcos, vou chamar de ponto M, tá bom? Pôr um pouco mais para baixo. E aí eu vou ligar M até A. E essa reta que eu construo aqui, ó, ela é perpendicular ao meu lado BC, tá? É uma construção ortogonal. Eu fiz uma reta perpendicular ao lado BC. Isso aqui é o que a gente chama de construção ortogonal. Ortogonal tem a ver com um ângulo de 90 graus. Então, a gente construiu a altura AM, é a altura, vou colocar mais para baixo para vocês enxergarem bem, relativa a BC. Essa é um pouco mais complexa, né? Porque ela precisa da reta suporte. Tudo bem, eu vou fazer as três com vocês então. Vamos lá. Já fizemos desse lado, agora eu vou fazer do lado AB. Se eu tô fazendo do lado AB, eu vou colocar a ponta seca em C. Ponta seca em C, uma abertura grande o suficiente para cortar essa reta suporte em duas partes. Marina, mas além de cortar a reta suporte, cortou o lado. Tudo bem, não tem problema. Tá ótimo assim. Você pode cortar o lado ou fora dele. Então, agora a gente vai colocar aqui ponto P. E aqui, cuidado, é esse ponto que interessa, ponto Q. Aí eu pego, compasso novamente, a abertura maior que a distância entre P e Q. Opa, vamos de novo, acontece. Arco, principalmente quando a gente abre muito compasso, tá? Normal escorregar. Outra ponta seca em P. Mesma abertura, arco para frente. Marco o encontro dos arcos, vou chamar de ponto R. E vou ligar C a R. Vamos lá. Aqui, ó, 90 graus. E CR é a altura relativa a AB. Legal. E falta uma altura. Relativa ao lado, fizemos do AB, do BC, falta do AC. Ponta seca em B. Abertura para cortar a reta suporte em dois pontos. Aqui você tem que tomar muito cuidado, porque tem muita reta no nosso desenho já. Foi esse o arco que eu fiz, esse é o lado AC. Aqui, ponto S, ponto T. Pronto. Sem errar nos pontos, tá bom? Abertura é maior que a metade da distância. Arco. No outro ponto, mesma abertura. Arco. Ponto de encontro. Ponto V. De B a V. Aqui 90 graus. B, V é a altura relativa a C. E vejam que, claro, tá bem cheio de risco, mas a gente sabe muito bem quais são as nossas três alturas. E o ponto de encontro delas, eu vou chamar de ponto H, tá? Eu ia chamar de ponto O, mas eu vou chamar de ponto H. E esse ponto H é o que a gente chama de ortocentro do triângulo ABC, tá? Orto de ortogonal, 90 graus. Então, esse nosso ponto H é o ortocentro do triângulo e ele é o ponto de encontro das alturas do nosso
triângulo. Aqui eu faço até uma pausa e dou a dica para vocês tentarem, de fato, construir as alturas de um triângulo obtusângulo e observarem o que acontece. A construção é exatamente a mesma, os passos de construção são exatamente os mesmos, tá bom? Vai acontecer uma coisa um pouco estranha, as alturas vão começar a cair fora do triângulo, é normal. Tentem fazer isso e a gente vai discutir isso nas aulas, tudo bem? Bom, falta só uma construção, que é uma construção muito tranquila de se fazer porque vocês já sabem. Vamos lá então fazer essa última construção que falta. Bom, vamos para a última construção então. Agora a gente vai construir as mediatrizes de um triângulo. Primeiro a gente tem que saber o que é mediatriz. Mediatriz são retas perpendiculares aos lados de um triângulo que passam pelo ponto médio desse lado correspondente. Ou seja, é uma reta que, quando eu traço essa reta, ela passa pelo ponto médio do triângulo, do ponto médio do lado do triângulo e forma com ele 90 graus. Mas Marina, pega uma construção que a gente já fez. A segunda construção, que é a do baricentro. A gente já não achou ponto médio? Sim, a gente achou. E você não disse que era uma construção parecida com a construção de um ângulo de 90 graus? Sim, eu disse. Mas então não é só a gente fazer essa construção? Exatamente. O que a gente precisa fazer? A construção que a gente fez para encontrar ponto médio. Quer ver? Lembra como faz? Ó, 2 segundos. Vê se você consegue lembrar. Lembrou? Eu tenho certeza que você lembrou, porque é a mais tranquila de se fazer. Vou achar o ponto médio do lado AB, tá bom? Então vamos lá, de novo, ponto médio. Vértice A, ponta seca, abertura maior que a metade da distância entre AB, traço um arco. Mesma abertura, ponta seca no vértice B, traço um arco. O ponto de encontro dos dois arcos aqui chamo de ponto D e esse outro ponto de ponto E. Eu vou agora ligar os dois pontos. Porque antes, lembra que eu não havia ligado? Eu só tinha marcado o ponto médio. Agora eu vou ligar. Sabe por que eu vou ligar? Porque essa reta já está formando 90 graus com o meu lado AB e ela passa por M1, que é ponto médio de lado AB. Ou seja, DE é mediatriz do meu lado AB. Ok? Tudo bem? DE é mediatriz de AB. Percebem que é uma coisa um pouco parecida com mediana, bissetriz? É um mix das palavras. Ela é o segmento que corta, né, que passa pelo lado AB, sendo perpendicular a ele, e passa pelo ponto médio desse lado, tá? Vamos fazer essa mesma construção para os outros dois lados. Tranquila essa, né? Vamos lá. Ponta seca em B, agora eu vou cortar BC. Abertura maior que a metade, tracei o meu arco. Vou fazer até o arco um pouquinho maior no sentido de mais espaço aqui, ó. E aí, de ponta seca em C, mesma abertura. Os pontos de encontro dos arcos vou chamar de F, G. E vou ligar F a G. FG, então, FG é mediatriz de BC. É um segmento que é perpendicular ao lado BC e corta no ponto M2, que é ponto médio. Só falta um, né? Ponta seca em A, agora eu vou fazer AC. Então, maior que a metade, arco maior que a metade, arco, ponto de encontro aqui, chamar de ponto H e ponto J. Ligo os dois pontos. Beleza. Então, HJ, ele passa aqui por M3. HJ é mediatriz
matriz de AC. Aí você fala, ih, Marina, deu um problema aqui, porque elas não se encontraram. Eu falo, eu concordo com você. Mas eu posso pegar e prolongar FG? Ó, G, F. Eu posso prolongar esse cara aqui? Posso, né? Posso, como se fosse a reta suporte de FG? Posso sim. Ah, então se eu prolongar as minhas mediatrizes, eu consigo encontrar o ponto de encontro entre as três também. Essa aqui a gente vai chamar de ponto O. E O é o circuncentro. Vou escrever letra maiúscula aqui para vocês. Circuncentro do triângulo ABC. O circuncentro, ele tem a mesma distância, o incentro tinha a mesma distância dele até os lados. O circuncentro tem a mesma distância dele até os vértices. Se eu medir a distância do ponto O até C, eu tenho aqui, vou tentar medir mais ou menos 4,5. Se eu medir de A até o ponto O, eu também tenho 4,5. E se eu medir do ponto O até B, eu tenho 4,5. O que isso representa? Se na outra a gente conseguiu fazer uma circunferência com um raio do tamanho da distância do incentro até os lados, eu vou tentar fazer uma circunferência do tamanho de raio do tamanho da distância do circuncentro até um vértice. Vamos ver o que acontece. Vou abrir aqui o meu compasso 4,5 centímetros, mais ou menos. Lembrando que a gente tá fazendo aqui com as ferramentas que a gente tem, tá? Eu vou centrar aqui o meu ponto em O, tá bom? E eu vou fazer uma circunferência aqui, ó. Tomadas, assim, com os erros, né, acima e abaixo do necessário. Eu quase consegui. Essa circunferência que tem raio do tamanho da distância de O até o vértice, ela é a circunferência circunscrita ao triângulo. Ou seja, ela circunscreve o triângulo. O triângulo está inscrito nela, tá? A diferença é que a outra circunferência estava inscrita no triângulo e nessa o triângulo está inscrito na circunferência. Se você perceber, os três vértices, eles fazem parte da minha circunferência. Então, o meu triângulo está dentro da minha circunferência e essa circunferência tem raio exatamente igual ao tamanho, a distância entre o circuncentro e os vértices do meu triângulo. Beleza? Então, o circuncentro é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Beleza, galera? Bom, então aqui a gente viu como é que a gente viu os conceitos de o que é e como é que eu desenho, como é que eu construo uma bissetriz, uma mediatriz, uma mediana e uma altura de um triângulo. Beleza? E aí a gente viu o quê? Que o encontro desses segmentos, né, o encontro de cada um desses segmentos em relação a cada um dos seus lados, eles têm um nome especial, que são pontos notáveis de um triângulo. A gente aprende pontos notáveis de triângulo porque esses pontos têm muitas propriedades interessantes, como, por exemplo, o incentro tem sempre a mesma distância dele até os lados do triângulo. O circuncentro tem sempre a mesma distância dele até os vértices do triângulo. Com isso, a gente consegue resolver vários problemas de ordem prática que existem, beleza? Então, esse vídeo foi para esclarecer para todo mundo o que são esses pontos notáveis, como é que a gente constrói esses pontos notáveis usando a nossa régua e nosso compasso, porque nem sempre a gente pode confiar no nosso olho, tá? Vejam bem aqui, eu abri meio no olho aqui, esse vértice ainda não ficou onde eu queria. Mas isso acontece porque a gente não tem um olho muito exato para as construções. Por isso que a gente faz com régua e compasso, para ser o mais exato possível. A dica é, treinem. Treinem construções. É claro que na vida de vocês isso não é o mais imprescindível, mas se você sabe construir as coisas com régua e compasso, as coisas ficam muito mais fáceis. Vocês perceberam que é basicamente colocar a ponta seca em um ponto, fazer um arco e marcar o ponto de encontro desse arco com alguma reta. Então,
Então, todas as construções têm mais ou menos a mesma lógica. Testem sempre essas lógicas. Façam vários triângulos, obtusângulos, retângulos. Observem o que acontece com esses triângulos. É isso que a gente vai discutir durante as aulas sobre pontos notáveis. E é isso que vocês precisam ter em mente quando vocês falam de pontos notáveis de um triângulo. Esse vídeo foi mais para relembrar vocês das construções e para vocês terem em mão sempre que precisarem um material de consulta sobre construção geométrica de pontos notáveis de um triângulo. Eu espero que tenha ajudado. Vocês sabem que eu estou sempre à disposição. Se não me encontrarem nas plataformas educacionais aí da vida, podem deixar comentários aqui embaixo. Eu vou responder sempre que for possível. Um abraço a todos e bons estudos!